Falando de China, qual é o status atual do comércio bilateral Brasil? Se a China parar de importar a nossa commodity, o Brasil desmantela toda a economia, vai ser um caos. A reindustrialização do Brasil passa por uma boa parceria com a China. O brasileiro é que sempre quer cortar o intermediário. No chinês não, o chinês ele gosta do intermediário. Olá, colegas, amigas, amigos, bem-vindos à Conexão Exportação. Como sempre, nós temos convidados excepcionais e o tema de hoje é Fator China, oportunidades e desafios. Para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que o nosso amigo que está voltando mais uma vez na Minervini Export Academy, Henry Uliano Quaresma. Olá, Henry, que tal? Tudo bom, Minervini? Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar com vocês aqui, tratar de assuntos importantes como é realmente a área internacional e assunto China também. É sempre um prazer te receber, Henry. Eu vou ler umas poucas linhas do vasto currículo do Henry. Henry é CEO da Brasil Business Partners, foi diretor executivo da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fieschi, atuou em indústrias e no setor público. Ele é engenheiro com MBA em Administração Global pela Universidade Independente de Lisboa, especialização em Marketing pela FGV e formação executiva em Estratégia e Gestão pela Wharton School dos Estados Unidos e pelo INSEAD da França. É autor de vários artigos, livros, com destaque para Fator China, oportunidades e desafios. Uma obra que é uma grande referência na área empresarial. Em agosto último, Henry recebeu uma moção de aplauso pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina pela sua notável contribuição ao desenvolvimento econômico e comercial do Estado, projetando internacionalmente as empresas catarinenses. Esse, obviamente, é um resumo muito rápido da longa trajetória do Henry. Olá, Henry. Então, falando de trajetória, nos dá, para quem não assistiu na vez passada, nos dá, por favor, uma panorâmica da tua trajetória na área de internacionalização. Bem, a gente, como você falou, a minha formação é engenharia, né, engenharia química, né, atuei na indústria, também criei alguns negócios, fundei indústrias também, e mais recentemente na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina e também no governo do Estado, né, que fui durante um período como secretário também de desenvolvimento. Então, nesse período todo, nós atuamos muito nessa projeção das empresas de Santa Catarina, né, no exterior, com missões empresariais, né, e há mais de 25 anos atrás, já começando com as missões para a China, que é uma novidade, justamente na busca de abertura de novos mercados, né, para a indústria, né? Então, uma forma de internacionalizar realmente a economia. Ok, grato. Como nasceu a tua paixão para a China? Pois é, isso lá nos anos 90, eu fui procurado por um industrial do setor têxtil aqui de Santa Catarina. Na época era a maior indústria têxtil do Brasil. E naquela época a matéria-prima, os fios, né, eram importados dos famosos tigres asiáticos, né? Principalmente de Taiwan. Foi um momento, você deve lembrar disso, né? Alguns devem lembrar, né? Que todo mundo falava, né? Indonésia, Malásia, Taiwan, né? Singapura. E se comprava muito, havia cotas de importação dos fios, né? E ele queria aumentar a produção e não conseguia porque não tinha cota para aumentar a importação dos fios têxteis de Taiwan, né? Não se conseguia aumentar. E ele me procurou numa sexta-feira à tarde, né? Veio lá na federação procurar, colocando o problema, e eu disse, olha, vamos começar, já que é fio, vamos pegar o fio da meada, vamos chegar até o novelo desse fio, né? E aí nós fomos para Taiwan, para Taipei na época, né?
visitamos toda a estrutura têxtil que tinha em Taiwan, inclusive o Instituto Têxtil lá, que nunca tinha ido um brasileiro. E lá nós tivemos a percepção que parte do que era exportado de Taiwan era produzido na China continental, né? Quer dizer, você tinha uma empresa Claro. em Taiwan e tinha outra maior, digamos, na China continental. E é ali que realmente saía o volume, né? Para o mundo, digamos, da exportação de fios. E aí, a partir daquilo ali, nós começamos a prospectar realmente a China, começamos a entender que o mundo ia se movimentar pela China, isso lá nos anos 90, né? Fizemos uma missão empresarial naquela época, né, nos anos 90 para lá. Fizemos lá, na época, uma operação com a HSBC, né, com o banco, para fazer toda essa parte da financiamento da importação. E essa empresa, ela conseguiu fazer as importações e conseguiu manter aí seu processo produtivo, né? Então, a partir daquela época, a gente começou a fazer missões para entender a China, e alguns até interpretaram mal na época, né? Porque acharam que estava absorvendo muita importação da China, mas na verdade era para entender o processo todo, né? E muitas empresas utilizaram essa estratégia de parceria com a China para crescer sua produção industrial de forma inteligente, né? Então, a partir daquilo ali, a gente realmente teve um interesse muito grande e já no início do ano 2000, chegamos à conclusão que era necessário ter mais informações, aí escrevemos o livro Fator China, primeira edição, justamente para mostrar para o empresário, para ele ter uma base inicial, porque é muita informação, né? E precisa condensar a informação para entender um pouco mais. E realmente foi muito importante essa época, né? E até hoje, né? É muito importante, principalmente agora com a crise aí com os Estados Unidos, a China acaba sendo também aí um parceiro importante para o Brasil. Fantástico. Praticamente se pode dizer que vocês foram os pioneiros, os precursores daquilo que está acontecendo hoje. Falando de China, bom, a gente sabe que a China já virou o primeiro parceiro comercial do Brasil. Qual é o status atual do comércio bilateral Brasil-China? Eu sei que o Brasil, eu imagino, 80%, 90% exporta commodities, eu diria, infelizmente para nós, apesar que isso nos dá um ótimo superávit, mas acontece que a gente vende commodities e eles nos vendem produtos altamente industrializados. Então, a gente já está perdendo de 2-0, porque os commodities quem faz o preço são as bolsas internacionais. Agora, os produtos industrializados é a gente que faz o preço. Qual é a situação atual do comércio bilateral entre as duas áreas? Bem, vamos pegar o ano 2024, né, que é um ano cheio. Então, em 2024, o Brasil exportou 94 bilhões de dólares para a China, né? E importou 64 bilhões. Então, nós temos aí um saldo, um superávit de 30 bilhões a favor do Brasil, que é o que mantém realmente aí a nossa situação cambial favorável, né? Quer dizer, se mudar esse quadro, nós temos um colapso cambial no Brasil. Claro, né? claro. Então, graças a esse superávit das commodities, é que nós estamos ainda relativamente bem na economia internacional. Então, esse é um detalhe muito importante, quando alguém pega e ataca, às vezes, a China, né? Se a China parar de importar a nossa commodity, o Brasil desmantela toda a economia, vai ser um caos, né, para nós, né? Então, isso é muito importante o que acontece. No entanto, nós temos uma dependência estratégica, o que não é bom, né? Nós temos uma dependência da China, porque nós exportamos produtos, são commodities, como você falou, são 3 commodities principais, né, que é a soja, o minério de ferro e o petróleo, né, os óleos brutos. Depois, em quarto, tem as carnes, né? As carnes estão crescendo, inclusive. E na importação são produtos de alta tecnologia. Então, quer dizer, nós exportamos produtos de baixa tecnologia e importamos de alta tecnologia, né? Como toda a parte de eletrônicos, telecomunicações, toda a parte de painéis solares, né? Toda essa parte da energia também no Brasil, renovável, depende muito da China, né? Tanto na parte dos aerogeradores quanto dos painéis solares, né? Então, nós temos essa dependência que não é bom, né? Não é adequada essa dependência. No entanto, é o que está salvando que se mantém a economia do Brasil. Mas a China ela é o primeiro parceiro comercial de mais de 100 países, não só do Brasil. Quer dizer, ela está enraizada no mundo inteiro. Então, é uma situação muito complexa, né? Então, nós temos que aprender a conviver com isso, desenvolver essas parcerias de modo que seja inteligente para nós.
Eu ainda acredito, aí uma questão particular, que a reindustrialização do Brasil passa por uma boa parceria com a China. Apesar de se achar que não, o todo chinês vai invadir, vai concorrer com a indústria brasileira, mas a parceria inteligente pode ser muito benéfica para o Brasil nesse momento. Então, isso demanda estratégia. Mas a nossa dependência da China é de 40%, né, do nosso superávit. Então, a gente precisaria ter aí talvez uma estratégia de vender produtos com valor agregado para a China. Pode ser a parte das commodities, né, desenvolver produtos industrializados a partir das commodities, entregar alguma coisa um pouco já em outra etapa. Claro, né? Claro. Mas isso deveria ter uma estratégia nacional para reduzir a dependência com a China. Sem dúvida, obviamente, você me ensina, é perigoso, se não muito delicado, o fato dessa grande dependência da exportação de commodities para a China. Eu estava lendo recentemente que imagina que um dia a China vai produzir, e parece que está nesse caminho, parte dos commodities que atualmente importa do Brasil. Os chineses são muito, muito rápidos, então, obviamente, se eles um dia vão produzir os commodities que atualmente estão importando do Brasil, obviamente, isso é muito delicado para o Brasil. Vai diminuir o nosso superávit com eles. Então, de um lado, esperamos que eles demoram muito mais tempo para substituir os commodities. E, como você falava, obviamente, que tal dar muito mais valor agregado ao produto que a gente exporta? Em lugar de commodities, não sei, semi-manufaturados, produtos pelo menos industrializados para eventualmente diminuir a dependência. Eu leio que a China está, não digo comprando meio mundo, mas está presente na África, Panamá, um monte de países da América Latina, está comprando empresas na Itália. Inclusive o café, né? Inclusive a Bialetti. Comprou, uma empresa chinesa comprou. Bialetti para nós era um patrimônio cultural da Itália. Imagina Bialetti, sem contar de alguns times de futebol, inclusive. Quer dizer, está em tudo. Agora, no caso do Brasil, em que setores a China está presente, que você saiba? Olha, Minervini, praticamente tudo, né? Se a gente analisar, até o kit de intubação do UTI de qualquer hospital brasileiro é chinês, né? Praticamente todos são chineses, né? Então tá na saúde, né? Tá nas máquinas, tá nos veículos agora, né? Então o medo que se tem, os carros chineses vão invadir o Brasil, né? A importação, eles compram fábrica, então já é uma empresa brasileira produzindo aqui, né? Então, por isso que eu digo, isso tem que ter a forma inteligente. Mas assim, setores que recentemente aí, semana passada essa semana foi divulgado um relatório do Conselho Empresarial Brasil-China, que faz análise com relação aos investimentos, fizeram a avaliação de 2024, e a área de energia, né, é a principal área de investimento chinês, né, com 34% dos investimentos em 2024, né, 1,43 bilhão de dólares em projetos de greenfield de energias renováveis, né, de solar, eólica e hidrelétrica, né? As estatais chinesas estão com base já aqui no Brasil, estão adquirindo empresas, estão fazendo investimento, né? É uma área que eles têm pela análise deles, né? Eles têm realmente um retorno muito bom e é muito estratégico, né? Para eles, né? E para nós é estratégico também, né? Então a gente precisa ter um acompanhamento um pouco mais firme com relação a isso. Depois vem o setor de petróleo, né? Que é uma área altamente promissora. A China, apesar do mundo, né, tá apostando na transição energética, na China são 60%, 70% da geração de energia é a carvão, né? Puxa vida. É a carvão. E eles investem muito, estão investindo muito ainda nas duas coisas, na transição energética, mas também na energia fóssil. Então, a área de petróleo é uma área, até que 25% dos investimentos no Brasil, da China, são na área de petróleo. Aí depois vem o setor automotivo, né, com a recente inauguração de 2 fábricas aí, da BYD e da GWM, né? 575 milhões de dólares nessas fábricas. Tem a Geely agora, que também está já se preparando para o investimento também. E aí, em quarto lugar, vem a mineração, né? A aquisição de minerações.
não só de ferro, né, mas também agora de minerais estratégicos, como o estanho, o nióbio e o tântalo, que são muito usados aí nessa parte toda de eletrônica, né? Então, foram feitas aquisições recentes, investimentos, agora também prospectando negócio na área de lítio e cobre também, que a China está fazendo essa prospecção. E estão participando de licitações aí, né, de transporte, de metrô, estão participando aí nessa área de infraestrutura. Eles têm um know-how muito bom nessa área, né? Conseguem fazer com custo mais baixo, a área de ferrovias e metrô. Estão participando aí em São Paulo aí de projetos nessa área, né? E é isso, né? Eles têm aí o One Belt and Road, que é uma iniciativa gigantesca, né? De recursos para investimento em infraestrutura no mundo inteiro. Aqui na América do Sul, na Argentina, no Peru, o Porto do Peru, que foi recentemente inaugurado, né? Também com essa linha de recursos. Apesar do Brasil não ter aderido a essa iniciativa do One Belt and Road, fora isso, muitos investimentos estão sendo feitos no Brasil, né? Pelas empresas chinesas. Então, hoje é difícil ficar sem investimento chinês, né? Todo mundo está querendo uma indústria chinesa em seu município, né? Nós mesmos, na nossa empresa, a gente atua nessa área, né? Tentando trazer investimentos aqui para o Brasil. É interessante como eles têm uma visão muito de longo prazo, a diferença de nós latinos que pensamos para amanhã ou depois de amanhã. Energia, o Brasil é um dos líderes mundiais em energia renovável, infraestrutura, metrô, transporte, etc. Eu lembro, anos atrás, eu estava fazendo um trabalho no México, é uma das federações de indústria do México, devido que lá também tinha uma certa invasão de produtos chineses. Uma federação lançou um seminário dizendo como parar, assim o título, como parar a invasão chinesa. Obviamente isso é um título completamente errado, é jogar fora dinheiro e tempo. Eu falei para eles, vocês, em lugar de fazer um seminário do tipo como parar a invasão chinesa, por que não dá instruções para o pessoal como aprender dos chineses? Eu também no Brasil falava muito isso nos meus seminários. Gente, nós temos muita coisa para aprender dos chineses. Então, digamos assim, não adianta pensar de parar, tem que, como você falou, tem que pensar, sentar ao redor de uma mesa, onde você é bom, onde eu sou bom, o que é que a gente pode trocar figurinhas, o que é que nós podemos nos complementar. Henry, existe o caminho inverso. Nós vimos que a China está entrando em vários setores no Brasil. Claro que imagino que timidamente algumas empresas brasileiras estão pensando na China. Eu lembro do caso da Embraer anos atrás. Além disso, você pode nos citar casos de empresa brasileira na China? Claro, o caso da Embraer você citou, a gente pode falar porque é um caso público, né? Tudo está noticiado nos jornais, mas foi com uma empresa lá em Harbin, né? Uma VIC, e realmente ali eles chegaram a fabricar vários aviões, aquele 145 e outros mais. Depois tiveram lá uma dificuldade lá em evoluir, pararam, né? Cortaram essa parceria, essa joint venture, né? E agora, me parece, tem escutado aí que estão voltando com interesse de voltar para atuar na China, até porque muitas partes são importadas da China, né? Mas não tem uma linha de montagem específica lá. Mas muitas empresas brasileiras, né? Tem unidades lá, aqui de Santa Catarina, que é a atual Unidec, né? A antiga Embraco, foi uma das primeiras, né? A gente acompanhou lá esse processo. Depois a própria WEG, né? Que é uma empresa multinacional catarinense brasileira. Agora, recentemente, tivemos a BRF, né, com a aquisição de uma planta em Henan para processamento, porque toda a carne ela vai meio que in natura, né? E agora, com essa planta, estão processando a carne já na China, né? Então, está crescendo cada vez mais, em torno de 50 empresas brasileiras que têm unidades na China. Recentemente, agora, aqui de Santa Catarina, a Aurora também implantou uma unidade lá, não de processamento, mas uma unidade logística, né? Então, cada vez mais está havendo isso, né? Mas ainda é pouco, né? Eu acho que é pouco ainda pela condição hoje que tem, porque a China, ela facilitou um pouco essa lei de investimento, que antes tu era obrigado a deixar ali o know-how todo, né? Na China, né? Hoje já não é, a lei protege mais do know-how estrangeiro, né?
Em 2018, quando teve a primeira crise com os Estados Unidos, eles mudaram a lei, né? A China mudou a lei de investimento para poder segurar as empresas americanas na China, né? Exato. E aí muitas ficaram, né? Muitas ficaram, não saíram, né? Tanto é que Uhum. montadoras, a própria Tesla tem unidade na China, né? E o que acontece? Ficou bem mais favorável o investimento estrangeiro na China. E é interessante, porque tem muitas vantagens. Existem áreas na China que são muito incentivadas, né? O Nordeste da China, por exemplo, tem incentivos para áreas de e-commerce. Se você quiser colocar um CD para fazer venda de e-commerce na China, grandes incentivos, né? Então, tem muitas possibilidades, só que tem que ir lá, tem que analisar. Sem ir não adianta, você não consegue fazer nada de distância. Você tem que ir lá, Claro. sentir, entender o mercado, e aí definir sua estratégia, né? Mas há um potencial muito grande, até pelos sites, né? Agora você tem os sites chineses são muito, assim, o e-commerce está muito acessível para os países estrangeiros, né? Você pode vender facilmente nessas plataformas chinesas, né? Então, até uma pequena empresa brasileira, eu quero vender um produto orgânico aqui de alimentos, você consegue vender numa plataforma chinesa e mandar o produto para lá, né? Tipo Alibaba e outros? Alibaba, outros marketplaces que tem também, Temu, né, JD, tem muitos que... E eles estão vindo aqui para o Brasil também, né? Você tem lá, mas alguns estão vindo para o Brasil, Claro. e vão competir muito forte, né? Então, você consegue até desenvolver uma estratégia até, digamos, internacional, não só para a China, mas internacional através de um marketplace chinês, né? Então, é algo que a gente poderia, né? Há um potencial muito grande de desenvolver ainda essa área aí. Entendo. Harry, a nível macro Brasil, está se pensando algo para reduzir essa dependência, eu diria, perigosa do comércio com a China? Claro, nós temos que fazer o máximo em termos de importação e exportação, mas, obviamente, não colocar todos os ovos em uma cesta só. Está se pensando em diversificar depois do tarifaço? Então, na conjuntura atual, o que está se pensando nessa fase? Olha, eu acho que não tem assim, não tem conhecimento que há uma estratégia nacional com relação a isso. Todo mundo fala, mas não tem uma diretriz específica nacional, governamental nessa área, né? É algo que fica assim digamos, no imaginário coletivo, né, empresarial, né? Mas é algo que poderia se pensar, principalmente nessa parte hoje já falamos no outro bloco, né? A parte de parcerias, tentar agregar mais valor nas commodities, tentar desenvolver na área de serviço, exportação de serviço para a China, né? Nós temos, o Brasil tem um potencial muito grande nessa área, né? Fantástico, sim. A parte de software, na parte de engenharia, que é complementar aos chineses, né? Porque os chineses, eles têm algumas dificuldades, não quer dizer que eles são bons em tudo. Eles têm uma certa dificuldade em médias tecnologias, né? Médias tecnologias. Então, algumas áreas têm uma complementaridade muito grande que a gente poderia fornecer isso para lá para tentar reduzir a dependência. Agora, a questão é as commodities, né? É um volume muito grande de commodities e muita importação nessa parte de tecnologia, né? Então, 5G, tudo isso é tudo chinês, né? Muitas empresas compram, né, as máquinas, né? Você vai fazer um orçamento, na China é muito mais barato, você acaba comprando, né? Você compra de lá, mas vira essa dependência. Então, é algo complexo de se fazer, mas deveria ter um caminho já, assim, principalmente nessa parte de agregação de valor, tentar buscar tecnologias também, buscar acordos de tecnologia, não só comprar equipamento, mas comprar a tecnologia para tentar desenvolver junto, né? Know-how, tecnologia. Isso, nesses setores como petróleo, né? São áreas assim, que tem muita complementariedade, tanto na exportação da commodity, quanto na tecnologia, importar essa tecnologia e desenvolver junto essa parte de exploração. Não deveria, eu estou pensando alto, não deveria ter muito mais assim comunicação entre o setor industrial e o setor de promoção de comércio internacional, para a gente falar o mesmo idioma, senão cada um vai por seu próprio lado e a gente perde a oportunidade. Não tem dúvida, Minervi, não tenha dúvida que é importante ter uma integração maior, né? Você não pode tratar de forma separada, né?
tem que ter uma integração muito maior, né? Hoje existe essa parte de promoção, existem as associações setoriais, né, que possuem projetos aí da Apex, e a Apex faz esse trabalho aí de patrocinar nas feiras, né, a promoção das empresas, né? Mas se a gente for analisar, assim, a gente pensa que é muito tudo isso, mas é pouco, né? Claro, A gente claro. pensa que é muito, mas é pouco. Se analisar, assim, a necessidade que tem, né, a demanda que é pouco, muito pouco recurso aplicado nisso. Nós viajamos pouco, também o brasileiro viaja pouco, somente para a China, né? A gente está indo um duplo, tá, mas é muito pouco se analisar todo o potencial que a gente tem, né? Então, isso deveria poder ser mais estimulado, poderia ser levado mais à frente isso aí. Só uma parêntese, não necessariamente falando da China, mas é uma parêntese, esse problema de comunicação entre indústria, setor de promoção de comércio internacional e instituições acadêmicas, porque nós estamos formando técnicos, estamos formando executivos de comércio internacional, eu diria muito mais técnicos e menos executivos de comércio internacional. Então, eu acho que também nisso está faltando uma comunhão entre nesse tripé: instituição de promoção de comércio exterior, indústria e universidades, escolas. Senão, o pessoal estuda uma coisa, a indústria está pedindo outro, e quem promove para outros mercados. É mais ou menos isso que está acontecendo. William, tocasse num ponto muito importante, né? O envolvimento da parte educacional no processo todo, das universidades, das escolas, né? Somente nessa parte da tecnologia, né? Como é que você vai fazer um processo desse sem ter uma universidade, um instituto, né? E eles fazem isso, né? Eles fazem isso aí. A própria China faz pro lado deles. Na Ásia eles fazem muito isso, envolve muito a universidade. Ela faz parte do processo. Aqui não, aqui ela é uma coisa separada, né? É muito separado tudo isso. Então, a cooperação de universidade, a área de promoção governamental, a área industrial, né, de você chegar a conclusões, a estratégias, a programas integrados que você vai se envolver. Por exemplo, vou dar um exemplo, esse exemplo hipotético que eu coloquei do petróleo, né? Transportando petróleo, importando tecnologia nessa área de processamento, de software, né? Por que não tem uma universidade no meio ali, desenvolvendo, retendo a tecnologia, absorvendo, né? Porque a universidade tem condições de reter, né? Porque vai fazer tese de mestrado, vai fazer pesquisa, então ela vai retendo aquilo ali, vai formando pessoas, né? E assim que eles fizeram, né? A China fez muito isso, que é a mesma estratégia que o Japão utilizou. Você mandava as pessoas, né, para fazer cursos fora e vinculado a programas de empresas e tudo mais. Quando eles voltavam já preparados já para assumir funções, né? Então é isso. Exatamente. Esquecendo um pouco as commodities, a nível de produtos industrializados, bom, que eu saiba, o Brasil é o 12º parque industrial a nível mundial. Quer dizer, nós temos muita coisa para ser exportada. Pela tua experiência, quais são os produtos industrializados que poderiam ter mais chance no mercado chinês? Olha, tem muita coisa, né? Eu acho que temos um exemplo bem recente, que é a questão do café, porque o café não é só in natura, ele vai com um processo de industrialização. Isso em decorrência do problema que teve no Vietnã e aumento das cafeterias na China, o Brasil acabou, tanto é que aumentou o preço do café aqui no Brasil, né? Exportou para a China, né? Então, por necessidade, algumas coisas podem acontecer, né? Assim, de faltar, né? E o Brasil tem que atender, né? Mas como produto industrializado mesmo, né? A parte de cosmético, por exemplo, a área de cosmético é gigantesca na China. Há uma busca pela beleza muito grande na China, né? E ali tem um espaço muito grande. O Brasil tem indústria nessa área, tem tecnologia, né? Tem os produtos da Amazônia, tem digamos, muitos produtos nessa área que nanotecnologia que já estão começando a ser vendidos na China e pode aumentar muito mais a venda desses produtos, né? Produtos, por incrível que pareça, até produtos elétricos, softwares, né? Alimentos processados, aqui uma variedade de alimentos processados, porque o chinês come muito, né? Ele vai estar sempre beliscando alguma coisa, então você tem muita coisa, você é biscoito, né? Tem produtos desidratados, né? Então, frutos do mar desidratados, a parte, por exemplo, de plantas também desidratadas para a área de farmacêutica. A gente fez até uma comparação recente aqui com produtos usados na medicina tradicional chinesa, que a medicina tradicional chinesa é uma medicina de baixo custo e foi usada muito na China,
muito usada e é uma tecnologia de baixo custo e de uma performance muito boa em alguns casos, né? E é basicamente o uso de plantas, né? Fitoterápicos, né? E essas plantas têm um processamento, não é o chá, tem um processamento de secagem, de sanitização. Claro, claro. E muitas dessas plantas tem no Brasil também. E são bem mais baratas no Brasil. Coisa que a gente vê aqui, às vezes, no mato aí, é uma planta muito valorizada na China, na medicina tradicional chinesa. Né? Então, é uma área que pode ser industrializada e vendida na China, por exemplo. Então, a questão da certificação, né? Tem que certificar esses produtos lá. Né? O açaí, né? A polpa de açaí, agora, recentemente, já foi autorizada, né? Então, tem muitos produtos, assim, nessa parte de alimentos, né? Que podem ser tendo mais uma ou duas etapas aí de processamento, pode ser vendido na China também. E aí aquilo que eu falei já antes, né? Aí tem os canais aí de venda, né? O Alibaba, o JD, o Tmall, as feiras, né? Então tem as feiras que podem ser são elementos importantes de promoção dos produtos. Claro. Sim, estou pensando, obviamente, o Brasil é uma potência mundial a nível de cosméticos. Eu acho que a terceira feira mundial, a Cosmoprof, se realiza em São Paulo. Alimentos, então nós temos muita coisa para poder vender a nível industrializado. Obviamente, como a gente falava antes, precisa muito mais interação entre promoção e indústria. Falando de promoção, eu sempre falo que a forma mais prática, mais barata, mais rápida para você ter assim o feeling de um mercado é você visitar as feiras internacionais. Eu sei que a China faz feiras durante todo o ano. Se você tivesse que sugerir para alguém, claro, dependendo do setor, quais são as feiras mais indicadas para visitar e depois, eventualmente, expor na China? Bem, Nevini, a China tem muitas feiras. Né? Cada dia tem uma feira nova que vai surgindo e são feiras gigantes. É um negócio impressionante. A principal, assim, que é bem conhecida é a Canton Fair, né? Que ocorre duas vezes por ano, em 3 fases, né? Além dos produtos que se criaram na época Canton Fair para vender os produtos das províncias, né? Era uma feirinha bem... Claro. Eu ainda, daquela época, eu participei ainda lá nos anos 90, né? Que era um quadradinho lá de 9 metros quadrados. E hoje é uma potência essa feira, a maior do mundo já, né? Então ela tem de tudo, né? Tem nessas 2 fases, você tem tudo que você pode imaginar. Então essa é uma feira que é recomendado visitar e ela tem um pavilhão internacional para produtos de países também. Então você pode expor lá também nessa feira, né? Então ocorre ali no mês de maio e depois no mês de outubro. Né? Então agora nós vamos ter agora em outubro as 3 fases dessa feira. Essa eu considero a principal. A outra importante também é a CIE, que é a China International Import Expo, que é a feira de importação que ocorre em Xangai, que é nova essa feira, né? Tem poucos anos, aí, acho que uns 7, 8 anos, e é para vender no mercado chinês. Né? Então, quem expõe nessa feira, então os importadores chineses visitam essa feira. Né? Ela ocorre em novembro, em Xangai. Então, essas 2 seriam as 2 principais. Aí a gente tem outras, né, que vamos de forma secundária, né? Tem as setoriais, né? Tem o Cial China, né? Que é muito grande, todas as empresas de alimentos do Brasil promovem, né? Tem feiras de comércio eletrônico, tem feira de manufatura, tem área digital, Hangzhou, né? Feira de robótica, enfim. Vamos dizer que temos, assim, 3 feiras importantes que eu considero, que é a Canton Fair, a CIE, né? E a Cial, né? Como o Brasil tem um potencial grande em alimentos, acho que é a feira muito importante. Tem uma feira muito boa também em Shenzhen, que é uma feira de tecnologia, que é a Hightech, então tem todas as novidades de tecnologia, mas essa é mais para a gente visitar, né? Ainda não dá para expor também, mas é uma feira para você ver o que está acontecendo e o que pode se produzir, porque a feira ela tem um aspecto não... Bem, você é especialista em feira, né? Mas não só de você expor, mas ver o que os outros estão fazendo para copiar e fazer igual. Exatamente. Pegar para vender dentro do Brasil, né? Às vezes não é nem para expor, mas para exportar, mas então tem isso aí também. Mas vamos ficar nessas 3 feiras aí que eu acho que está de bom tamanho para começar. Uma curiosidade, para alguém expor em uma feira na China, existe uma certa burocracia ou a coisa é mais fácil do que no Brasil? É muito fácil. Eles são muito rápidos nisso aí, tá? Então, todas elas têm representantes do Brasil. Então, é só procurar representante aqui no Brasil, que no caso aqui, a maior parte delas é o Shine Trade Center. E procurando lá, você já tem um caminho
pagamento, o envio da amostra do produto, né? Você já tem, a própria Apex também faz isso, né? A própria Apex faz isso aí também, porque a Apex é uma das patrocinadoras dessa feira, né? Uhum. Então, ela faz esse trabalho também, então, procurando a Apex também tem um caminho. Ótimo. Junto com a feira, nós temos que pensar a nível que vou numa feira, vou encontrar pessoal com culturas completamente diferentes. Isso é um tema que me fascina e eu sempre digo que os estudiosos nesse tema dizem que 60-70% dos negócios não se realizam por falta de conhecimento de diferenças culturais. Agora, o que a China como país com uma cultura milenar como Índia, Japão, etc., imagino que o protocolo, a etiqueta seja algo de extremamente importante para a gente, diria o argentino, para não meter a pata, para não fazer gafes. O que você sugere para... Por exemplo, eu nunca estive na China, eu estive lá perto, estive no Vietnã, mas é outro mundo. O que você sugere para alguém que vai pela primeira vez na China, o que não fazer e o que fazer, a nível de cultura de approach, de abordagem e cultura de negociação? Como é que é negociar com o chinês? Olha, é um pouco mais complexo, né? Porque o grande problema do brasileiro é que ele quer colocar a cultura ocidental lá para a China, usar, né? Ele não interpreta para entender, para fazer igual, ele quer impor a própria, né? Então, esse é um ponto principal. Então, você tem total razão. Você, às vezes acaba uma negociação porque você não sabe como proceder, né? Eu acho que primeiro que o chinês ele trabalha mais a longo prazo. Ele quer conhecer melhor, quer conhecer o cenário, ele quer entender um pouco mais as coisas. Ele não quer na hora fazer o negócio. Você pode até fazer um negócio, mas talvez você não faça o melhor negócio do mundo se for enviar. Então você tem que trabalhar com mais calma e dar a entender que você quer um compromisso a longo prazo. Né? Você não quer uma coisa a curto prazo, você quer uma coisa a longo prazo. Então isso é fundamental. Cartão é um negócio importante, sempre um cartão, né, que esteja já no idioma próprio também. Isso conta muito. Na China você tem o WeChat, que é usado para tudo, né? Que é quase como se fosse um WhatsApp, mas ele é um aplicativo que é usado para tudo, para negócio, para fazer pagamento. Você tem que fazer uma conta do WeChat e você, na hora ali, quando conhece alguém, você já faz a troca pelo QR Code, já adiciona, né? E a partir daí você já começa um contato. E o fundamental com o negócio com o chinês é estabelecer o guanxi, que é a rede de relacionamento. Então, isso demora um pouco para fazer, não é uma coisa imediata. Então, gerar esse processo de confiança. Tá? E o chinês são 8 figuras de linguagem que tem na negociação. Até quem tiver interesse de aprofundar isso, no nosso livro Fator China, a gente traz bem detalhado a negociação com o chinês, né? Uhum. Você nunca pode fazer que o opositor, o outro lado, perca a face, né? Ou seja, que você sempre tem que ser, o outro lado tem que ser sempre valorizado, você não pode massacrar o outro lado, né? Dizer, tem que sempre valorizar, manter a relação de alto nível, né? A pior coisa seria perder a cara para um chinês, por exemplo. Você não pode brigar com ele, você brigou, acabou, né? Você tem que estar sempre mantendo essa relação, valorizando, né? E uma coisa que é muito importante, que eu diria que talvez seja, na minha opinião, é a coisa mais importante, é o intermediário. O brasileiro é que sempre quer cortar o intermediário. No chinês, não. O chinês, ele gosta do intermediário, tá? Tem um intermediário que vai fazer a tradução, que vai fazer a harmonização, que vai, né? O intermediário tem uma função muito importante na negociação com o chinês, né? Até porque o intermediário não vai deixar a coisa acabar. Claro. Você pode não concordar, por exemplo, fazer uma cotação. Você está com uma cotação lá em inglês e tal. Aí você não concorda, não quero, está muito alto. O intermediário não vai acontecer isso, ele não vai deixar acontecer isso aí. Tá? Ele vai manter que você vai ficar ainda com esse contato. Quem sabe, se não fechou agora, você vai fechar no que vem. O cara vai te ligar depois. Então, nós tivemos aí casos de negociação com empresa chinesa, que foi até um caso de uma operação de M&A, de venda de empresas, que o intermediário foi muito importante, né? A negociação durou quase um ano e se não fosse intermediário não teria acontecido. Porque se chega numa hora que você desgasta e você não quer mais, não quer, então deixa, né? O intermediário mantém o negócio vivo, né? Então, isso que eu digo, na minha opinião, o mais importante é o intermediário e é o guanxi, essa rede de relacionamento. E aí depois tem essas outras figuras aí,
você vai ter a estratégia, porque você vai avançar, você depois convida o X para na tua casa, você vai fazer uma comida, vai comer a comida que você fez, e vice-versa. Você vai sair para jantar com ele, né? Então, você vai ter os banquetes enormes. As homenagens ali durante o almoço, você vai ter que comer aquilo que for servido, você não vai poder negar. Então, tem vários detalhezinhos assim que fazem parte, mas eu diria que as duas principais é a questão da valorização do intermediário e o guanxi. Isso é importantíssimo, seja para nós latinos que queremos resultado ontem, amanhã já está tarde. Ovviamente isso choca com a cultura chinesa. Imagina, a China faz planos quinquenais, isso seria uma poesia no Brasil, imagina na América Latina em geral. Então, conceito de tempo, isso contrasta com a nossa mentalidade, e o fatto che o brasileiro quer ir diretamente ao cliente final, bypassando o intermediário, pensando ele vai ganhar sem fazer nada. Não é não fazer nada, porque sem um intermediário, alguém que fala não o idioma chinês, mas a forma de pensar do chinês, como em qualquer outro país, é fundamental. E você acaba de mencionar um tema. Falando disso, Henry, alguns casos de fracasso e casos de sucesso na tua longa experiência com a China, para que o pessoal exatamente fique prevenido. Isso aí tem tantos casos, né? Tem muitos exemplos, né? Mas vamos falar um caso aí de sucesso, né? Que a empresa brasileira é uma empresa de equipamentos, né? Ela fechou uma joint venture, né? De montagem no Brasil com um fornecedor chinês e atingiu 50% do conteúdo local em 24 meses, abrindo base a Ásia, né? O mercado Ásia via esse parceiro. Então ela trouxe o cara para cá, né? Fez a parceria aqui no Brasil e abriu o mercado todo da Ásia, né? Com essa parceria, quer dizer, não teve que desenvolver, gastar lá com esse parceiro, ela conseguiu, gerou a confiança, deu voto de confiança para esse negócio aqui no Brasil, criou aí um roadmap assim, fabuloso com relação a isso. Outro exemplo, eu já tinha falado aqui do sucesso também, que foi uma operação nossa, do M&A, que foi a venda de uma participação de uma empresa brasileira para o chinês, que também foi um procedimento longo e ele só se concretizou depois que realmente teve essa etapa de cozinhar na casa da pessoa, servir a comida, que o chinês veio para cá, ele cozinhou, serviu, e o outro parceiro local comeu a comida dele, e ele, opa, peraí, então aquilo ali gerou a amizade e ali foi o fechamento do negócio, tá? Então, voto de confiança, assim, então foi bem interessante. E fracasso, digamos que poderia ter um caso aqui típico, que foi uma empresa de alimentos, que ela tentou buscou um distribuidor na China, né? E o cara topou, a empresa não fez o registro da marca, não fez um plano de negócio, e logo ela perdeu o controle do negócio, perdeu o controle de preço e tudo, e digamos que o distribuidor foi um predador para ele, né? Porque não quer dizer que é todo mundo bonzinho, né? Tem muita gente com intenções assim que não são muito boas também na China, né? Não é só todo mundo bem intencionado. Acontece em qualquer país, sim. Em qualquer lugar do mundo, né? Então, se você cai numa mão assim, também você não estiver bem preparado, você vai com sede ao pote, pensando que está negociando com alguém aqui, algum amigo seu aqui da esquina, e no fundo o cara está pensando em outra coisa, né? Então, essa empresa realmente ela fracassou e não conseguiu mais operar na China, e perdeu, foi multada e tudo mais. Eu estava lendo que recuperar uma marca na China pode até custar ao redor de 50, 70 mil euros. Agora, isso não é só na China. Sempre eu sugiro, gente, antes de vocês irem numa feira, em uma rodada de negócio, em uma viagem ao exterior, se o mercado é prioritário para você, se preocupa de fazer primeiro a pesquisa, o registro e depois o monitoramento da marca. A gente acha que isso é um pequeno detalhe e depois, quando a gente percebe que não é mais proprietário da marca, aí são dores, porque recuperar a marca custa muitíssimo. Não, e tem que checar, né? Eu, por exemplo, numa operação nossa aqui, a gente quando a gente checa tudo, não tivemos problema, mas você tem um pedido, né? Uma empresa fez um pedido aqui de importação de proteína animal,
e nós tínhamos o produto para fornecer, e a empresa olhava assim, batia tudo, né, as informações da empresa. Só que o que acontece? Tem um golpe que é dado, que eles fazem o fechamento, tudo, e depois não pagam, né? E o que acontece? Aí tem o seguro, né? Recebe seguro e tudo mais, mas a operação não se concretiza. Então, essa empresa especificamente, a gente tinha quase certeza que era, mas, enfim, pedi para alguém lá visitar a empresa, pessoalmente. Tu olhava no cadastro, estava tudo certo, para visitar a empresa. Quando chegou lá, foi visitar a empresa, a sede dela era uma lojinha de informática, né? Era uma lojinha lá, uma coisinha pequenininha lá de informática lá, né? Então, quer dizer, alguém que estava tentando dar um golpe, né? Então, isso acontece, então você tem que tomar muito cuidado com isso aí também, né? Claro. Henry, como você pode ajudar, está ajudando empresas brasileiras a negociar, a fazer negócio com a China? Qual é a tua área de serviços? Nós auxiliamos digamos, na consultoria, né? A gente tem alguns negócios próprios, né? Mas também ajudamos na consultoria de parcerias, de busca de parceiros, tanto uma empresa brasileira que queira operar na China, quanto empresas chinesas que estão vindo para o Brasil, né? Até a gente está com muita demanda de empresas chinesas que estão vindo para o Brasil, então a gente faz toda a identificação do local, né? Da legislação, da adequação dessa empresa para que ela possa implantar a sua unidade aqui do Brasil, né? Os parceiros, né? Todo estudo de mercado e vice-versa. Fizemos também toda essa parte na China também, né? De estudos de mercado, identificação de uma boa parceria, né? De como obter as melhores vantagens, né? Orientar. E temos algumas operações também na área na área comercial, né? Então, vamos dessa forma. Na verdade, não tem assim é um foco muito assim aberto, né, com relação ao negócio, que a gente já fez várias coisas, né? Fizemos desde cooperação também de time de futebol, como também estudos de mercado para empresas que vão entrar na China, como também empresas que estão vindo para cá, como montadoras chinesas que estão querendo implantar fábricas no Brasil. Então, é bastante variado assim a nossa atuação com relação à China. Te agradeço. Vejo que o nosso tempo está já ultrapassado. Como é que o teu livro, Fator China, pode me ajudar para eu entender melhor a China? O livro é uma base inicial, né? Eu digo, a pessoa vai viajar para a China, dá uma lida no livro, compra o livro, porque ele dá uma visão, porque não é só o negócio, tem que ter a base cultural, como se formou essa economia chinesa, né? O que está por trás, toda a parte política, governo, como o governo promove as coisas, qual a relação da empresarial com o governo, né? Como foi o crescimento, qual a relação da China com outros países, qual a metodologia de desenvolver uma negociação, resumo da legislação chinesa de joint venture, negócio, e a gente faz também uma matriz de oportunidades e ameaças, né, para ver onde que a gente está no gráfico, né, que a gente pode estar numa ameaça também, né, então, ou na oportunidade. Então, o livro te dá essa visão, digamos, geopolítica, né, e você fica com aquilo na cabeça e você automaticamente, quando qualquer negócio que você tiver lá, você puxa essa informação do livro e você vai conseguir ter uma conclusão melhor e o melhor procedimento aí para desenvolver o seu negócio. Imagino que você trata também do aspecto cultural, que é importantíssimo. Sem dúvida, a parte cultural é fundamental, porque tudo é baseado, né, na cultura, né? Todo negócio é baseado na cultura. Tá ótimo. Henry, infelizmente o nosso tempo já foi, eu gostaria de continuar contigo, mas não podemos pegar o tempo dos nossos ouvintes. Henry, muito grato pela tua disponibilidade, pela tua presença, e eu espero que isso seja de grande utilidade para quem nos está assistindo. Falando de China, a gente sabe qual é a campainha para tocar. Henry, grato mesmo. Bem, muito obrigado, Minervini. Agradeço muito aí o convite, a gentileza, né? E a gente está aqui sempre à disposição, tanto de você quanto também aí dos nossos ouvintes aí da internet, enfim, das pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. Grato a você. Bom, colegas, amigas, amigos, nós terminamos mais uma Conexão Exportação, que faz parte da webséries da Minervini Export Academy. Nós sempre convidamos vocês a entrar no site da LinkedIn, Minervini Export Academy, como no grupo WhatsApp Minervini News. Grato e até a próxima.